Peraí. This meeting is being recorded. Tá bom. Aí você dizia sobre o curso? Isso os vídeos, o fato deles serem curtos, né? Cada Uhum. tema você apresenta em um trecho, em um, em um formato, e isso acaba facilitando, não só no momento em que a gente vai estudar, como no momento em que a gente quer revisar sobre determinado assunto. Então, assim, se eu sentir dúvida sobre a variância, eu não preciso assistir uma aula longa de 1 hora, 2 horas, para poder identificar onde está aquele assunto específico que eu estou com dúvida, por exemplo. Então, assim, o fato dos vídeos serem curtos também facilita bastante. Então, é algo Legal. que eu gostei bastante do formato que você Uhum. trouxe e apresentou. Bacana. Aí você já E, assistiu. Ah, pode falar, desculpa. sim, eu assisti a maior parte dele. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade por uma questão de uso mesmo. Eu não uso bastante o Excel. Então, Uhum. parei no momento em que você já chega nas apresentações das planilhas. Já para o final, Uhum. acho que 50ª aula já está lá, né? Já para o final. Então, foi ali, até ali, eu assisti as primeiras, mas parei ali porque eu quis dar uma olhada de uma forma geral no curso e me voltar um pouco para o curso de Excel, porque é uma dificuldade particular. E eu vi que é fundamental. É uma ferramenta que eu vou ter acesso, que vai me ajudar bastante, que é fundamental para a elaboração dos relatórios, das planilhas. Então, Uhum. foi só por isso que eu parei. Mas não que eu parei, né? Parei, dei uma pausa para me dedicar lembrar novamente como que usa, porque faz muitos anos que eu não uso. Então, preciso recapitular. Tem ferramentas assim que se a gente pega, deixa de usar, acaba esquecendo. Mas consegui olhar tudo, como eu falei da última vez, nossa última reunião, último encontro. O curso ele vem com muita informação da base, então, como eu falei, eu não tinha muita informação, eu não atuo na área, então isso para mim me ajudou bastante. E principalmente naqueles vídeos, naquela aula em que você vai em campo mesmo. Então, aquela aula é realmente a gente se sente como. Porque eu confesso, quando eu peguei, sabe, eu preciso comprar um curso, um curso online, mas eu queria tanto ter o contato presencial para ver como é. Mas Uhum. aquela aula específica, aquelas aulas em que você vai a campo, aquelas ali são de extrema importância, porque a gente acaba vendo de fato, na prática mesmo, na sua prática, como a gente vai desenvolver. Então, aquilo me ajudou bastante. E ali você vai numa área de floresta plantada, né, pelo que eu percebi. Uhum. E aí as minhas dúvidas que eu tenho aqui é basicamente para a área de floresta nativa, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você fala de altura comercial, se a gente vai falar também, então, aquela altura, né, da árvore, aquilo que é o que vale para você vender. Para a área nativa, ela também vale para isso? Para a gente eliminaria a copa, por exemplo, Uhum. se você Assim, vai. é assim, no caso da altura comercial, ela vai estar sempre como que atrelada aí a questão da própria utilização comercial do FURT, né? Então, por exemplo, nas vezes aqui que eu já fiz inventário nativa, nas vezes que eu já acompanhei inventário nativa, o pessoal que está lá no campo fazendo a medição, normalmente eles fazem ali a altura comercial até onde o fuste é aproveitável comercialmente, né? Que normalmente é quando começa a copa, entendeu? Uhum. Normalmente o pessoal, pelo menos aqui, utiliza esse padrão aí, entendeu? Então, seria mais do objetivo do cliente, não é isso? Da Sim, finalidade do comércio, não é isso? isso, exato, porque é a parte comercial, né? E é o que vai, é o que o mercado vai aproveitar, digamos assim, entendeu? Entendi. Outra dúvida que eu tive foi com relação no caso ainda de floresta nativa, de uma vegetação nativa, em que a gente tem diferentes
tamanhos de vegetação, né? A gente não tem um Uhum. padrão. Certo. Como que seria o critério que a gente teria que medir tudo, todas as espécies, independente de tamanho? Seriam aquelas acima de 1,30? Seriam aquelas... Qual seria o critério? A gente, quando fala de vegetação nativa, a gente tem essa característica de ter todos os tipos, né? Principalmente aquelas tipo epífitas, né? Que Uhum. ficam sobre outras árvores. Uhum. Essas informações, elas precisam constar, ser constadas, eu imagino que precisa ser relatado, Uhum. precisa constar no relatório. Mas as informações de tamanho, de diâmetro, todos esses outros detalhes em que a gente vê na árvore em si, a gente precisaria colocar também para essas outras? Então, assim, sobre quais árvores medir nativas ou quantas, eu acredito que vai depender também da finalidade do levantamento, entendeu? Porque tem, não sei se você já viu a aula lá sobre os tipos de inventário e tal, mas tem vários tipos, várias finalidades. Por exemplo, é, aqui, tipo assim, se for um inventário, por exemplo, a diagnóstico e viabilidade de um manejo florestal sustentável, né? Então, nesse caso, para se fazer ali o manejo, tem que ter um diâmetro mínimo das árvores, né? Então, o pessoal, normalmente, quando se faz um levantamento para essa finalidade, eles fazem o levantamento das árvores que tem esse diâmetro mínimo, né? No mínimo, entendeu? Se for para uma outra finalidade, para um diagnóstico geral da população, né? Eu já vi casos em que, por exemplo, para você fazer o levantamento até das árvores que são arbusto, epífita e tudo mais, aí você já tem que criar um método em que você tem ali um tamanho de uma parcela menor, né? Porque senão fica inviável você. Ficaria É, imenso, né? não faz nem sentido você querer levantar todas as epífitas, enfim, de uma floresta. Então, tipo assim, quando é assim, o pessoal faz lá uma demarcação de uma parcela no tamanho grande, dentro dessa área maior, eles fazem o levantamento das árvores maiores. Dentro dessa parcela maior, eles fazem ali como que um quadradinho, alguns quadrados menores, né? Dentro desse quadrado menor, eles fazem o levantamento ali das gramíneas, epífitas e assim por diante, entendeu? Mas aí vai depender da finalidade do levantamento. Se for importante ter essa informação aí no caso da floresta nativa, aí é importante criar essa metodologia, entendeu? Mas vai depender de cada caso. É como se fosse subparcelas. Parcelas dentro de uma parcela, Isso, exato. microparcelas, não é isso? Isso. Os critérios para poder definir também seriam os mesmos para definir uma parcela. A escolha de uma parcela Sim, sim. pode ser também. Não... Isso. Tem uma parcela maior, dentro da parcela maior tem uma subparcela menor, entendeu? Entendi. E aí eu poderia fazer a média disso, poderia utilizar esses mesmos critérios que eu Sim, utilizo. sim. Dentro de cada parcela e subparcela entra todos os levantamentos lá de variedade, dominância, frequência, né? Teoricamente vai, por ser gramíneas, né? Não sei, acho que você não vai conseguir fazer mensuração ali de diâmetro, esse tipo de coisa. Uhum. Mas você já tem a informação da quantidade de espécies, né? E o que já dá para você fazer aí os cálculos relativos a isso, entendeu? Entendi. Aqui eu moro numa região mais litorânea, próximo mais ao litoral, então o solo tem, bastante arenoso em determinadas situações, e isso acaba dando características diferentes à vegetação. Então, assim, a gente vê áreas em que a vegetação ela não se desenvolve muito. Uhum. Então, ela já está no seu estágio médio ou avançado de regeneração, mas ela não atinge grandes tamanhos. Esses também seriam os critérios que eu poderia colocar numa possível caracterização dessa área. Eu Eu acredito que sim, porque daria aí para colocar se é uma característica aí do local, né, que o extrato ele tem até tantos em média de altura, né, eu não vejo problema em você colocar essa informação também, entendeu? entendi. Mas assim, os tamanhos, os critérios de medir, de tamanho, de diâmetro,
tudo eu precisaria utilizar da mesma forma, independente de, por exemplo, é porque você coloca 1,30 m, né, como um tamanho médio padrão para a gente fazer as medições. Tá. Eu colocando numa região mais arenosa, uma região mais de características mais de manguezal, de restinga, em que você não tem um desenvolvimento muito avançado dessa vegetação. Eu posso definir um tamanho específico a partir da média que eu estou vendo ali. Por exemplo, eu estou vendo que o tamanho padrão é de 1,5 m, suponhamos, ou de 2 metros. Então, eu posso definir, colocar um tamanho padrão e isso ficar registrado em relatório de que foi utilizado o tamanho padrão de, por exemplo, não 1,30 m, mas de 1 metro, por exemplo, Pode. para poder ter essa característica ou não. Não pode. Pode, porque esse 1,30 m digamos assim, é considerado um padrão, considerando, né, uma generalização, digamos, uma generalização total, mas existem casos e casos, lógico, né? Se você vê lá no campo que a sua realidade está um pouco diferente do que é o padrão geral, não vejo problema nenhum. E aí você coloca isso no seu relatório, entendeu? Entendi. Entendi. A gente tem aqui essas diferenças, né? A gente, apesar de morar numa região litorânea, o meu município, o município em que eu moro, ele tem também uma área rural muito extensa. Então, que diferencia, que muda bastante. Então, a gente tem um litoral com essa característica mais arenosa, mais restinga, mais mangue, e essa área rural, onde a gente tem uma mata atlântica mais densa, mais a característica Eu já vi em muitos casos o pessoal não utiliza o DAP, né, que é a altura do peito, 1,30 m. O pessoal, dependendo das situações, pode ser esse o caso, o pessoal utiliza o diâmetro ou altura do solo, né, o DAS, dependendo da situação, entendeu? Então, Entendi, independente do tamanho, todas as árvores você vai conseguir medir o diâmetro ali na base do solo, entendeu? entendi. E qual seria seria, no caso, essa situação que eu estou explicando, por exemplo, não é isso? E, aham, É possível utilizar. sim, Entendi. Ah, então, agora eu consegui. Você falou DAS, que é geometria, DAS, né? DAS, diâmetro ou altura do solo. Uhum. Pode ser. Minhas dúvidas eram mais voltadas à parte de vegetação mesmo nativa, Uhum, de porque eu senti que a parte de florestal está muito tranquila no curso, está bem explicado. entendi. Imagino muito por conta daquela aula em campo. Conseguiu esclarecer e dar um pouco de noção. É óbvio que em momentos em que a gente se dá lá dentro mesmo do campo, a gente vai ter situações em que a gente não espera, mas isso vai fazer parte, Uhum, normal. independente, todo mundo vai sentir esse tipo de dúvida. Entendi. Mas o que eu tinha de dúvida, basicamente, era isso. Uhum. Tinham tudo anotado aqui. Tudo valeria, né? Tanto para nativa quanto para espessura de casca, toda aquela metodologia utilizada poderia utilizar também para vegetação nativa, né? Sim, aplicável também. É aplicado. No caso de vegetação nativa, a gente tem uma variedade muito maior, obviamente, né? De espécies. E que acaba diferenciando também uma espessura da outra. Então, tem espécies onde você vai ter uma casca com espessura muito maior do que outra. Qual seria o critério que eu poderia utilizar, por exemplo, numa situação em que eu teria que fazer por espécie, se eu quiser essa Aí, identificação? aí eu acho que o ideal é por espécie. Porque eu acho que lá na planilha, se eu não me engano, acho que tem o campo lá para cada espécie você colocar a informação da espessura de casca, não tem?
Então, entendi. na hora de você gerar os relatórios, isso já vai estar especificado lá por espécie, entendeu? Entendi. Basicamente eram essas as minhas dúvidas que eu sentia, assim, pelo Hum, menos por legal. Como eu E, falei, o curso é muito bem explicado, ele é muito claro, você vai bem na base mesmo. Então, a gente não dá margem para muita dúvida. Não há isso, porque você vem explicando com muita riqueza de detalhes. É óbvio, como eu falei, vai surgir, mas são situações em que a gente não, às vezes não está preparado para poder colocar todas as possíveis situações. No dia a dia que a gente vai vendo mesmo as necessidades. uhum, legal. E aproveitando, né, tipo, para quem for assistir aqui, eu acho que o pessoal ainda não te conhece, você pode se apresentar, falar um pouquinho de você e tal, da sua história, enfim. Tá, eu sou Larissa, eu moro numa cidade no interior da Bahia, Entre Rios. Sou bióloga, sou formada pela Universidade do Estado daqui da Bahia e trabalho há quase 10 anos. Desde quando eu me formei, eu não tive outra experiência a não ser o meu trabalho, sou servidora pública, atuo como bióloga e desenvolvo, e desde todo esse tempo eu foquei e sempre me dediquei à área de análise de licenciamento ambiental, de análise de documentação. E aí agora eu estou tentando migrar para a área florestal. É um desafio, porque quando a gente. Pela falta mesmo da prática, o fato de eu não atuar na área. E o curso surgiu como uma tentativa. Eu estou abrindo uma empresa de consultoria e vendo a necessidade de buscar uma alternativa, de trazer uma alternativa para o meu mercado, para a minha área profissional. Eu encontrei o curso e confesso que fiquei receosa por ser online, mas eu recomendo completamente, porque o curso ele é extremamente completo, ele vem com riqueza de detalhes. E vem mais do que isso, ele vem com você, Joilson, dando todo o suporte. Então, a gente se sente mesmo acolhido e seguro na hora de estudar, de saber que tem você para poder, em situações de dúvida, a gente pode contar. Hum. Então, foi mais ou menos por aí que eu cheguei no curso. E estou muito feliz com a compra e recomendo. Recomendo E, bastante. mas aí você vai continuar como servidora quando você está abrindo essa empresa ou você vai continuar Eu vou no... tentar inicialmente conciliar. Eu trabalho um turno e aí minha ideia, como eu sou efetiva, eu não gostaria de, nesse primeiro momento, arriscar e entrar de cabeça no mercado do empreendedor, do empreendedorismo. Então, eu preciso ir com calma, com cautela. Então, eu quero manter Uhum. preciso, na verdade, manter os dois nesse primeiro E momento. qual que era, por exemplo, antes de você adquirir o curso e tal, qual que era a sua dificuldade que você tinha? Da área, é porque É, a gente. Porque eu não tinha contato nenhum com quais eram os critérios, eu não sabia como elaborar um relatório, a elaboração das planilhas, o que era exigido na hora de você fazer um inventário, o que é necessário você fazer. A gente tem uma ideia, eu fiz isso lá na faculdade há 10 anos, mas a gente sente falta de saber se realmente a gente está indo pelo caminho correto. Então, a minha dúvida era essa, eu não sabia exatamente quais eram os critérios exigidos, eu não sabia como o que fazer, a escolha de uma parcela, o que caracteriza você escolher uma parcela, por exemplo, o que determina isso, quais são as formas de você escolher essa parcela. Então,
Eram essas as minhas dúvidas. Quando vou botar inventário florestal, o que que eu faço? Eu vou chegar numa área, dependendo do tamanho dessa área, o que que eu vou fazer lá? Então, era mais ou menos por aí. E, assim, de uma maneira geral, eram essas minhas dúvidas. Uhum. Acontece que quando a gente chega no curso, a gente se depara com situações em que a gente nem imagina que são importantes, que são fundamentais. Então, é por isso que eu falo que é muito rico de detalhes e que foi muito produtivo, pelo menos para mim foi muito bom. E está sendo muito bom por isso. Porque a gente consegue ter noção e consegue realmente ter um preparo realmente então, assim, o fato aquelas aulas de elaboração de relatório, por mais que eu não tenha feito completo por conta da parte da Excel, que eu estou me preparando para isso, mesmo assim a gente consegue entender, porque você vai no passo a passo, você vai fazendo. Então, o fato também de ser online, isso facilita, porque, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou voltar. As aulas gravadas são importantes também por isso. Porque numa determinada, não entendi determinado trecho. Eu vou, revolto, vejo novamente, pauso aquela tela. Então, isso me ajuda bastante. Uhum. E aí eu Qual seria correto afirmar assim, que a sua dificuldade é que você se sentia muito insegura? Seria isso? muito insegura. Na verdade, eu ainda estou porque ainda não tive a experiência do campo. Uhum. Mas óbvio que hoje eu me sinto muito mais preparada para enfrentar um campo do que antes. A insegurança era demais, Uhum. porque a gente não sabe o que vai lidar, como que a gente vai lidar. E como foi que Mas você encontrou o meu curso? oi? Como que foi que você me achou? Como que você achou o curso? Quando eu ia buscando inventário florestal, e aí na verdade, inicialmente eu queria buscar sozinha. Eu acho que eu consigo. E aí eu busquei YouTube, vídeos, e eu vi que tinham muitos vídeos seus lá disponíveis. Isso, então, assim, o fato de você disponibilizar de graça um material de qualidade, aquilo despertou a minha atenção. Falei, olha, se ele está colocando todo esse material aqui, com essa riqueza de detalhes, de maneira gratuita, eu imagino que o curso ele tem a oferecer muito mais. E, de fato, ele estava certo. Então, foi assim, eu buscando sobre o assunto específico, eu busquei colocando na internet e aí achei o seu. Na verdade, eu acho que o seu é o que domina, né? Porque, pelo menos nas minhas buscas, sempre você estava presente. Eu não sei se é Obrigado. porque o curso eram sempre aulas completas. Então, assim, a gente não via aulas resumidas apenas. A gente via aulas mesmo. Então, são aulas completíssimas, em que você ensina muita coisa lá. Então, foi assim que eu descobri. Pouco tempo depois, eu nem assisti muito as suas aulas no YouTube, porque pouco tempo depois já estavam abertas as inscrições, então eu falei, olha, eu não vou perder muito tempo, acho que a oportunidade está batendo na minha porta, estavam abertas essas inscrições, eu vou me jogar, eu acho que eu tenho que entrar com essa. Então, assim, foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui. Entendi. Aquele evento que eu faço, né? Acho que Semana dos Florestais Sucesso, você chegou de participar? Não, faz pouco tempo que eu conheci você. Eu acho que eu não cheguei a participar de nenhuma semana ainda, não. Ah, tá. Eu acho que todas essas aulas ficam registradas no YouTube, não é? No seu canal? Desses Ou no YouTube? eventos, não. Ah, essas são. Isso aí é só durante o evento que eu deixo lá disponível. Depois aí elas são tiradas do ar, né? Mas eu estou me programando, acho que para daqui já para o mês que vem eu já fazer uma outra já. Então eu vou ter a oportunidade de participar. Ah, bacana. E tinha antes de você comprar o curso, você tinha alguma dúvida, alguma coisa que te parava de comprar, sim ou não? Dúvida? Tipo assim, alguma coisa que te parava de comprar o curso, né? Tipo, eu não sei se eu compro o curso por esse motivo. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu imaginava que
eu não sei se é porque a minha formação, a minha graduação, eu sou ainda da época do presencial, da era do presencial, eu senti, apesar de ter feito algumas pós-graduações online, mas eu não sei se é por conta da minha área ter sido presencial, eu tinha certo, será que o online eu vou conseguir? Será que eu vou ter vou conseguir adquirir os mesmos, vai ser a mesma experiência? Esse foi o primeiro ponto, o fato de ser online. E o segundo, que eu acho que, inclusive, eu até questionei com você ou com alguém da sua equipe, que foi porque, primeiro, eu achei que era só para a área de floresta plantada. E aí, minha dúvida era essa, porque eu gostaria de ter esses dois contatos, tanto da floresta plantada quanto para a área de vegetação. Você vê a minha falta de informação, né? Hoje é uma pergunta muito óbvia, o que vale para um acaba valendo para o outro, mas, quer dizer, de uma maneira geral, né? Mas para você ver o nível da falta de conhecimento que eu tinha com o curso, com a área em si. Então, eram essas as minhas dúvidas. Se eu poderia atuar também, se o curso serviria para a área de vegetação nativa, poderia elaborar materiais para vegetação nativa, e o receio por ser online. Ah, Mas tá. aí eu falei, não, e não me arrependo. Ah, tá, legal. E aí no caso, assim, você tinha essa dificuldade, mas você decidiu confiar por algum motivo especial? Tipo, por que que você decidiu dar o seu voto de confiança? Eu senti, foi assim, nas suas aulas, as aulas em que eu tive acesso. As aulas em que eu tive acesso pelo YouTube, pelo Instagram, porque acaba, você coloca lá também algumas, não é? Naquelas dali eu senti seriedade, eu senti, eu falei, vale a pena, eu acho que é um investimento que vai valer a pena. Ah, Porque tá. eu via riqueza eu não via só uma aula superficial, eram aulas completas em que a gente via. Então, Uhum, foi por isso que eu falei, vou continuar aqui. uhum, E seu nome aparece muito, o seu canal aparece muito. Quando o assunto é inventário florestal, seus vídeos aparecem bastante no YouTube. uhum. Então, Sim. uma outra forma também que me deu. Acho que esse Joilson aqui entende. Mas, por exemplo, depois, tá, beleza, depois você adquiriu o curso, quando você começou a assistir as aulas e tudo mais, você continuou tendo dificuldade ou já começou a clarear melhor? Como é que foi? Não, totalmente, totalmente, muito mais claro. Não tenho como comparar. Como eu falei, e repito, é óbvio que eu acho que o fato da minha experiência também já profissional, que já está nessa área ambiental, e a gente sabe que não é cada caso é um caso. Uhum, Então, eu imagino que quando eu estiver em campo, vou me deparar com situações em que não foi, por exemplo, relatado no curso, mas isso é óbvio, porque uhum, cada área é uma área, cada situação é uma. Mas, de uma maneira geral, eu sinto sim que eu estou muito mais preparada. Eu me sinto, eu vou chegar numa área dentro da vegetação e não vou me sentir perdida, eu vou saber exatamente o que fazer. Eu vou saber, porque tudo, desde o planejamento, então aquela aula que você dá sobre planejamento, de tudo, do percurso que você vai utilizar, de como você vai fazer, dos materiais que você precisa levar. Tudo isso são coisas que a gente não pensa, para a gente que está de fora, não pensa. E quando você dá aula, você realmente faz todo sentido. É muito importante a gente sair planejando tudo. Então, assim, desde o planejamento até a elaboração final do relatório. Esse, sim, hoje continua sendo um pouco de desafio para mim, desafiador, mas isso não por conta do curso.
O curso ele é muito claro. Isso por um problema pessoal, de dificuldade pessoal, que eu já estou buscando resolver. A falta de manuseio com Excel, mas isso não, Uhum. nada tem a ver com isso. Entendi. E, assim, de resultados reais, assim, que o curso trouxe para você hoje, você já vê algum resultado real para você? Olha, no meu trabalho, eu não acabo não utilizando. Uhum. Eu sou de outro caminho. Então, assim, como eu ainda estou na área, o processo de abertura de empresa, todo naquela, ainda estou na fase mais burocrática de abertura, eu ainda não tive a oportunidade de fazer ainda outros trabalhos. Então, Uhum. eu ainda não tenho como te falar se estou com Uhum. dificuldade ou não, porque ainda não tive essa. Mas estou me preparando para isso. Entendi. Sem problema. E em relação ao que você sentia antes, comparado com agora, como que você se sente hoje? Eu me sinto mais segura, porque hoje eu conheço os assuntos, eu me sinto mais segura, me sinto mais preparada, me sinto. Hoje eu, hoje eu vejo que não é tão difícil como eu imaginava. Tem as Uhum. suas dificuldades, é muito mais, eu imagino, mais trabalhoso mesmo, no sentido de você estar lá em campo, dependendo do tamanho da área, e aí a gente vai precisar de toda a logística que envolve, mais por esse caminho do que pelo inventário em si. Uhum. O inventário em si você trouxe e apresentou de uma forma que eu consigo entender, consigo compreender. Uhum. Então, tá Ah, bem tranquilo. entendi. E para uma pessoa que não conhece, assim, caso alguém te pergunte, o que que você diria? Se alguém tiver em dúvida sobre o curso e tal, o que que você diria? Eu recomendaria, eu recomendaria assim, porque eu sou a prova disso, de uma pessoa que não tinha contato Uhum. com o mercado, com a área, apesar de ser da área ambiental, mais para a área florestal, não tinha contato nenhum com o assunto. E eu recomendo sim, porque ele traz assuntos desde o básico até. É um curso completo. Uhum. Ele traz definições, a metodologia, enfim, ele é um curso completo. Entendi. A minha intenção também é aumentar mais ainda os conteúdos lá. Eu ainda tenho até anotado aqui na minha colinha aqui, as coisas aqui que eu vou acrescentar. Mas é um curso bem, bem rico, né? Uhum. É Ele já é legal. bastante, ele já tem muita coisa. Não, E bacana. o formato, como eu falei, também ajuda bastante. Tem um Uhum. grupo também. Eu Hum. ainda não me sinto não, apta ainda a participar ativamente, por conta pela minha falta mesmo de Mas experiência, mas eu quero. na verdade, assim, você que é analista, você ajuda bastante lá também, viu? E tem lá outros colegas que são também e tal. E já aproveitando, por exemplo, sobre o grupo de alunos, o que que você acha lá? Nossa, é isso que eu ia falar. O grupo ajuda bastante, porque é uma forma da Uhum. gente ter contato de diferentes opiniões, não só das opiniões, de você ouvir as experiências de outros locais. Uhum. Então, assim, quando o pessoal compartilha as suas experiências, suas opiniões, e aí às vezes você interfere dando a sua posição, às vezes a pessoa vai com uma dúvida e você explica. Tudo isso é rico, tudo Uhum. vem para acrescentar, para crescer. Né? Porque aquilo, às vezes a dúvida surge de uma experiência, de um momento específico que a pessoa teve contato. Então, Uhum. compartilhar lá no grupo só faz crescer para a gente que está aqui assistindo e dividindo, só faz a gente crescer, cresce a nossas, olha, tem uma situação como essa, como que poderia agir? Então, o grupo serve também para isso, como uma forma também de conhecimento. Bacana, legal.
Eu acho que aqui o que eu tinha para te perguntar, a princípio, seria isso. Você tinha mais alguma dúvida lá sobre o curso, alguma coisa a mais? Não, por enquanto eu estou super tranquila, tá Hum? tudo bem tranquilo. Talvez eu sinta quando eu voltar para as aulas dos relatórios, que eu estou faltando Uhum. concluir, mas eu posso afirmar que eu sei, eu posso contar com você pelo grupo, ou pelo WhatsApp, porque eu sei que estão lá disponíveis, ou mesmo, mesmo da própria ferramenta, né? Uhum. Da Hotmart, a gente pode ter esse contato. Né? Entendi. Tá bom, Larissa. Beleza, obrigado então pela conversa, viu? Eu que agradeço, Jailson, sua atenção. Muito obrigada. Tá bom, então. Qualquer dúvida, pode chamar, tá bom? Valeu, obrigada. Tchau, fica com Deus. Você também.